pessoal, de novo, né, nossa aula aqui, dando sequência ao nosso estudo sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós estamos dando um passeio aí por todos os artigos, né, do ECA, a Lei 8.069/90, muito cobrada em concursos públicos da área da educação, e não somente da área da educação, né, mas para você que está fazendo aí para qualquer vaga na área de educador, tanto técnico, administrativo, quanto professor, seja municipal, estadual, federal, com certeza no seu edital tem aí cobrando a respeito do estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bom? Então nós estamos fazendo esse passeio geral aí, né, por todas as divisões do ECA. Espero que você esteja conseguindo acompanhar, né, a nossa aula. Estou falando assim de uma forma que fique mais clara para você. Espero que você esteja aí conseguindo compreender o que nós estamos trabalhando. E nós vamos seguindo aqui, nós estamos quase terminando, nós já estamos aí, né, falando sobre o artigo 98, que começa a falar sobre a questão dessa divisão sobre as medidas de proteção, tá bom? Então, essa parte é muito interessante, muito cobrado também nos concursos, sobre a questão das medidas de proteção que podem ser aplicadas aí à criança ou ao adolescente. Bom, o artigo 98 do ECA, ele coloca que as medidas de proteção para a criança ou adolescente, quando que elas devem ser aplicadas, né? Sempre que os direitos reconhecidos no ECA, eles forem ameaçados ou violados. É tudo que a gente está estudando aqui. Se por acaso foi violado algum desses direitos, da liberdade, da dignidade, da educação, do respeito, da profissionalização, enfim, se algum desses direitos eles forem ameaçados ou violados, essas medidas podem ser tomadas, tá? Tanto em relação por omissão, ação ou omissão da sociedade ou do Estado, tanto por falta, omissão ou abuso, né, em relação ao tratamento dos pais ou responsáveis, ou por razão da sua conduta. Quer dizer, as medidas de proteção, elas vão alcançar aí tanto a família, quanto a própria criança ou adolescente em razão da sua conduta, tá bom? Bom, o artigo 101 é importante que você leia ele na íntegra, tá? Ele é muito importante, que vai falar o quê? Sobre as medidas de proteção. As medidas protetivas que podem ser tomadas em relação à criança e ao adolescente, que nós vamos ver depois, né, outras medidas que são as socioeducativas, que elas só podem ser tomadas em relação ao adolescente. Então, fique atento a isso aí. Criança, medidas de proteção, medidas protetivas. Adolescente, medidas protetivas e medidas socioeducativas, tá? Lembrando que idade é a criança, pessoal? Criança até um dia antes aí de completar 12 anos. Um adolescente de 12 até um dia, né, antes de completar os 18 anos, excepcionalmente, atendimento até os 21, tá bom? Então vamos lá, vamos ler então, leia comigo, acompanha aí no vídeo ou aí no seu material, se você imprimiu aí o ECA, grife aí, guarde, porque é interessante que você leia mais vezes, que você volte aí esse vídeo, mas que você entenda a respeito do que são as medidas de proteção, tá? Então, artigo 101, vamos ler. Quais são as medidas, então, que podem acontecer? Encaminhamento dos pais ou responsáveis, mediante termo de responsabilidade. Então, encaminhamento aos pais, quer dizer, vamos supor que uma criança ou adolescente, ele é pego aí morando na rua, por exemplo. Ele vai ser encaminhado aos pais, tá? A não ser que não se encontre, né, os pais ou nenhum responsável dessa criança ou adolescente. Orientação, apoio e acompanhamentos temporários, matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino fundamental, inclusão em programa comunitário e oficial de auxílio, né? A família, a criança ou adolescente, requisição de tratamento médico, né, quando necessário, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos, abrigo em entidade e colocação em família substituta. Bom, então ele segue quase com uma gradação aí, né, das medidas de proteção que podem ser tomadas aí. Então, ela gira em torno do que, pessoal? Do acompanhamento tanto da criança ou adolescente com relação à sua família e a preservação da garantia
dos direitos, né, da educação, da profissionalização, do tratamento de saúde, tá? Então, isso, como que essas medidas elas vão sendo tomadas? Em relação, o Conselho Tutelar vai acompanhar, né, a equipe multidisciplinar aí, fornecida pelo município, vai estar acompanhando essa família e essa criança ou adolescente para que ele esteja sendo encaminhado devidamente em todos esses tratamentos que ele precise, tá? Incluindo em programa oficial de auxílio não só a criança ou adolescente, mas também a sua família que necessite aí de acompanhamento, tá bom? Quando a gente fala em questão de ato infracional, artigos 102 a 130, o que é um ato infracional? É a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Enfim, por que há uma diferenciação, né? Lembra do artigo 6 do ECA que nós estudamos lá nos primeiros vídeos, falando da questão da peculiaridade de desenvolvimento, situação peculiar de desenvolvimento da criança ou adolescente? Então, são inimputáveis os menores de 18 anos. Tá? Então já houve aí uma proposta, né, no Congresso para se votar que a maioridade penal fosse 16 anos. Esse processo já foi, já voltou, há um debate, há crítica sobre isso, tá? Mas o que está vigente no momento, pelo menos agora, na gravação desta aula, 2016, nós estamos falando que a legislação coloca, o ECA coloca que os menores de 8 anos eles são inimputáveis, né? Eles podem cometer o crime, mas o que vai acontecer? Eles vão receber no julgamento, claro, vai ser feito um boletim de ocorrência, vai ter um processo, tá? Com todos aqueles requisitos da sigilosidade, da gratuidade da oferta, da gratuidade de chegar, né, do acesso à justiça, da sigilosidade do processo. Tá? Mas quando chegar a medida de fato, ao julgamento desse processo, o que pode ser o máximo que pode acontecer de penalização para um ato infracional cometido por um adolescente, por uma criança? Primeiro, né, por uma criança, é o quê? A entrada de uma medida protetiva, que foi aquelas que a gente leu ali anteriormente. Se for maior de 18 anos, de 12 anos até os 18, o que vai acontecer? Medidas protetivas ou socioeducativas, que vão estar aí, que eu vou falar na sequência, quais são as possíveis medidas socioeducativas que podem ser dadas como penalização de um ato infracional comprovado aí e julgado, tá bom? Bom, quais são então essas medidas socioeducativas colocadas aí no artigo 112? Lembrando, pessoal, eu falei para vocês do SINASE, né, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Ele fala sobre, ele tipo estabelece, né? Ele estabelece como deve acontecer esse atendimento, principalmente nas instituições que trabalham com internação, tá bom? Então, olha lá, quais são as medidas socioeducativas que podem ser tomadas em relação ao ato infracional de um adolescente? Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade. Essa prestação de serviço à comunidade, pessoal, ela tem que ser no máximo 6 meses, tá? E essa prestação de serviço à comunidade tem todos aqueles critérios. Não pode impedir que o adolescente esteja frequentando a escola, tá? Não pode ser em local que possa causar risco, prejuízo ao seu desenvolvimento, enfim, todas essas questões. A obrigação de reparar o dano pode ser, por exemplo, aplicada a uma situação em que o adolescente destruiu aí um patrimônio ou lesou alguém, né, em seu patrimônio, e ele tem a responsabilidade aí de o juiz pode estar da vara, né, da infância e da adolescência, ele pode estar determinando que o adolescente, sua família, possa estar reparando esse dano. Prestação de serviço à comunidade, dentro desses critérios que eu falei para vocês de proteção a todos os direitos, né, da criança e do adolescente. A liberdade assistida. A liberdade assistida, ela vai ser no mínimo de 6 meses. Olha a diferença. A prestação de serviço comunitário, ela é no máximo de 6 meses. Mas quando a infração, o ato infracional, ele é colocado como medida socioeducativa da liberdade assistida, é o que, pessoal? Esse adolescente, ele vai ficar pelo menos 6 meses acompanhado, periodicamente, ele não vai estar internado, mas ele vai estar periodicamente acompanhado pelo Conselho Tutelar, por uma equipe multiprofissional,
tá? Que vai estar vendo como está o desenvolvimento desse adolescente. A inserção em regime de semi-liberdade, internação em estabelecimento educacional, que eu já comentei com vocês, que essa questão ele vai atender aquele princípio da de ser breve, né, e de ser também excepcional, tá? Da brevidade e da excepcionalidade. Pode ser no máximo a internação durar 3 anos e ela é reavaliada a cada 6 meses, tá bom? E qualquer uma das medidas previstas também lá no artigo 101, de 1 ao 6, né, vamos voltar lá para você ver, que fala sobre tudo isso aqui, ó, encaminhamento aos pais responsáveis, a orientação, acompanhamento temporário, matrícula e frequência, estabelecimento de ensino, inclusão em programas comunitários de auxílio à família, criança ou adolescente, acompanhamento médico, psicológico e também inclusão em programa oficial de orientação e tratamento no caso do problema com drogas ou álcool, tá bom? Pessoal, lembrando sempre que criança, somente medidas protetivas, adolescentes, medidas protetivas e socioeducativas, como estão aqui demonstrados, né? Mas também, pessoal, olha só, existem medidas que elas são também aplicadas aos pais responsáveis, né? Não são aplicadas somente à criança ou adolescente. O artigo 102 a 130 coloca também medidas que podem ser aplicadas aos pais diante de de algo que possa mesmo estar infringindo aí os direitos da criança ou adolescente. O artigo 129 apresenta o quê? Que são medidas aplicáveis. Muitas estão lá nas medidas protetivas, que é o quê? O encaminhamento a serviços e programas oficiais de proteção, apoio e proteção à família, promoção à família, inclusão em programas oficial comunitário, de auxílio, orientação e tratamento de alcoólatras e toxicômanos. Isso aí a gente está falando em relação aos pais irresponsáveis, tá? Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico, encaminhamento a cursos e programas de orientação, obrigação de matricular e acompanhar, né, o seu filho e frequência na escola, aproveitamento escolar, obrigação de encaminhar a criança ou adolescente para tratamento especializado quando necessário. Os pais responsáveis também podem receber aí advertência, podem perder a guarda, podem receber aí o responsável pode receber a destituição da tutela da criança ou adolescente ou até mesmo a suspensão ou destituição do poder familiar, que é o caso mais grave, né? São situações mesmo onde já se recorreram a outras medidas aplicadas aos pais, outras medidas protetivas e realmente não houve, não teve jeito, né? Foi comprovado que não houve melhora e a criança e o adolescente correm um risco estando no convívio desses pais ou responsáveis, então pode acontecer a suspensão ou até mesmo a destituição do poder familiar. Vamos falar um pouco mais aqui, eu falei no início, né, sobre o conselho tutelar. Estão aí descritos, né, as funções, como acontece a eleição, quem podem ser esses conselheiros do artigo 131 ao 140 do ECA. Mas assim, vou estar falando para vocês de uma forma geral. O conselho tutelar, ele é um órgão permanente, autônomo, tá? Não jurisdicional. Ele tem como responsabilidade, né, zelar, proteger e fazer acontecer, né, a preservação dos direitos da criança e do adolescente. Então, ele fiscaliza a população e as instituições e, ao mesmo tempo, ele acompanha a criança ou adolescente e sua família, né, em situações que envolvam aí, qualquer situação que envolva uma criança e um adolescente, tá? Aí aparece a figura do conselho tutelar. Eu já falei para vocês, pelo menos um conselho por município, por eleição nacional, e é interessante que a eleição, ela é estabelecida, isso pode também estar sendo perguntado aí na tua prova de concurso, ela acontece no mesmo dia, nacionalmente, tá? No primeiro domingo de outubro, após a eleição presidencial, ela acontece de 4 em 4 anos, aí na sequência da eleição presidencial. Então, primeiro domingo de outubro e a posse sempre em 10 de janeiro, tá? Em qualquer município. 5 membros, cada conselho 5 membros, tá bom? Então, se o município tiver aí mais conselhos, cada conselho vai ter pelo menos 5 membros. Eles são eleitos por até 4 anos, permitida aí uma recondução para ser candidato ao conselho tutelar. O que precisa? Pelo menos 21 anos, tá? Não fala uma idade máxima para fazer parte do conselho tutelar. Já vi questões de prova de concurso falando, então tem que ter até 60 anos. Não, pessoal, ele tem que ter acima de 21 anos, tá? Residir no município e ele tem que ter
idoneidade moral comprovada, tá, gente? A remuneração, ela é estabelecida nacionalmente pelo ECA? Não. Ela vai ser estabelecida por uma lei municipal. Então, a remuneração pode ser diferente de um conselho tutelar de um município para outro, tá? Quando a pessoa é eleita como conselheiro tutelar, além de receber essa remuneração do município, durante o tempo do seu mandato, em que ela estiver atuando, ela vai ter seus direitos previdenciários, férias, licenças, 13º garantido, tá? O conselheiro, e também existe uma regra aí, para ser conselheiro, entre os eleitos, eles não podem ser parentes de primeiro e segundo grau, tá bom? E entre si também eles não podem ser parentes de alguma autoridade judiciária da região, tá? Representante do Ministério Público, com atuação na Justiça da Infância e Juventude da mesma regional. Então ele não pode ter essa para evitar, né, pessoal, a questão da corrupção, em questão de julgamento de processos, de ter algum envolvimento, tanto entre os conselheiros quanto entre os representantes do Ministério Público, tá bom? Quais são as atribuições básicas do Conselho Tutelar? Como eu falei no início, eles atendem, aconselham, acompanham crianças, adolescentes, seus pais ou responsáveis. Eles acompanham, eles aplicam também medidas de proteção e fazem o acompanhamento das medidas socioeducativas, né? Que fala até mesmo da questão da internação, né? De reparar o dano, de semiliberdade e todos aqueles itens, né, que trabalho comunitário. Então, o Conselho Tutelar ele vai acompanhando, tá? O Conselho Tutelar ele não tem um poder de dar, né, de julgar, de dar a penalização aí do processo, mas ele encaminha para o Ministério Público esses procedimentos, tanto de julgamento aí do processo que envolve a criança ou adolescente, de um ato infracional que envolve a criança ou adolescente, prática, né, da criança ou adolescente, quanto de responsabilização dos seus responsáveis ou denúncias, até mesmo de instituições públicas ou não, que devem receber infrações administrativas ou penais, tá? E também ele pode requisitar, né, certidão de nascimento ou de óbito de crianças e adolescentes quando precisar. Ele assessoria o Poder Executivo local na elaboração de propostas orçamentárias que tem a ver com planos, pessoal, e programas de atendimento à criança ou adolescente, tá bom? Leva sempre ao Ministério Público, como eu já falei, casos, né, que demandam de ações judiciais, que envolvam aí até mesmo a perda, a suspensão do poder familiar. E eles fiscalizam, o Conselho Tutelar também tem como atribuição fiscalizar as entidades que executam programas de proteção socioeducativos, tá bom? Como a gente falou agora há pouco. Bom, como nós falamos da questão da gratuidade do acesso à justiça, lá como um dos princípios do ECA, o artigo 141 a 149 fala disso, que é gratuito a assistência judiciária à criança ou adolescente. Quando eles são menores de 16 anos, o ECA coloca que eles são representados. Quando eles são colocados na idade, na faixa etária entre 16 e 21 anos, lembrando, pessoal, de 18 a 21, em casos excepcionais, tá? Eles são assistidos por seus responsáveis. Lembrando do princípio da sigilosidade. Lembra que a gente falou? Que nem quando está no processo judicial que envolve a criança ou adolescente, isso não pode, pessoal, ser publicizado. E até mesmo o atendimento, esse atendimento ao acesso à justiça, por exemplo, se um adolescente, uma criança for pego em flagrante, ele não pode ser levado no carro da polícia lá atrás, né, no camburão da polícia, onde levam os adultos, tá? Ele tem que ser levado de uma forma diferente, no banco da frente ou no carro do Conselho Tutelar. Se ele ficar, né, detido ali, ele vai ter que ter uma situação diferenciada. Nós vamos estar falando sobre isso, ele tem que ter uma situação diferenciada de tratamento, tá bom? Então, lembrando sempre, voltando ao artigo 6 do ECA, que fala o quê? Que tem que se respeitar, né, essa situação peculiar de desenvolvimento que está a criança e o adolescente, tá bom? Vão existir, né, as varas especializadas e exclusivas para atendimento da criança ou adolescente e as varas da infância, o juiz da infância e da juventude. Aí depende, né, do tamanho do município, como que isso vai acontecer, se vai ter um por município, se vai ter só estadual, tá? Bom, vou parar por aqui, para o próximo vídeo nós falarmos aqui na sequência
terminando, né, o próximo vídeo nós concluímos aí o nosso estudo sobre o ECA. Espero que você esteja acompanhando até aqui. E na sequência nós vamos estar falando da perda e suspensão do poder familiar até a conclusão aí do ECA, que fala sobre as disposições finais aí do Estatuto da Criança e do Adolescente. Só mais um pouquinho, mais um módulo, a gente encerra os nossos estudos. Fica firme aí e continue no próximo vídeo. Até daqui a pouco.